Astronomia em 5 minutos, nós vamos conversar sobre oculares para telescópios. Os tipos de oculares, quais são as minhas indicações, como que funciona isso. Bom, a ocular do telescópio, todo mundo sabe, né, que tem um telescópio, é aquele objeto que você mete o olho lá, né? E o que essa ocular tem, como que ela funciona? Na realidade, ela pega aquela luz que veio, que bateu no espelho ou na lente, e ela concentra e ela faz um efeito óptico que equivale a ampliar a imagem, tá certo? Então o que acontece? Como é que você calcula, por exemplo, o aumento que uma ocular dá? É muito fácil. Pega a distância focal do seu telescópio e divide pela distância focal da ocular. Isso é o número de vezes que está aumentando o objeto. Se você usar uma Barlow, você multiplica esse aumento por 2, por 3, dependendo de quantos a Barlow aumenta, tá certo? Então isso basicamente é como funciona uma ocular. Tá ok? E como vocês podem ver na figura, as oculares normalmente têm vários elementos de vidro, tá ok? O que é importante quando você vai escolher uma ocular? Quais são as especificações? A primeira é a distância focal. As oculares que a gente usa em astronomia amadora, ela varia normalmente a distância focal entre 3 milímetros e 50 milímetros, tá? O que dá para você uma ideia do alcance de aumentos que o seu telescópio pode ter. O campo que eu considero mais importante de uma ocular, além da distância focal, é o campo de visão que você tem. O que é esse campo de visão? Esse campo de visão é o tamanho do que quando você coloca o olho. Então, se o campo de visão é estreitinho, você pode até ver um objeto legal ali, um planeta, mas dá a impressão que você podia ver mais amplo, né? Você tem uma visão como se você estivesse num lugar. Então, quanto maior for o campo de visão, que é Field of View, mais parece que você está dentro do objeto. Tá certo? Isso não é o aumento, isso é só o campo de visão, tá? Então você pode ter uma ocular com o mesmo aumento e um campo de visão grande, você vê mais coisa. Uma que tem um campo de visão menor e com um aumento igual, você só vê menos coisa. É como se você pegasse o objeto que você está vendo e pegasse um pedacinho assim. Você não está aumentando mais, você está vendo menos, tá? Outra coisa importante é o diâmetro do barril, ou seja, onde você vai encaixar o ocular. Se você tem aqueles telescópios mais baratinhos, ele é de 0,96, e aí você não tem muitas opções de ocular como eu coloquei aqui. Você vai ter que comprar aquelas baratas, ou normalmente ele já vem com um conjunto que você pode usar, tá? Dificilmente a gente compra oculares desse tipo aqui. Quando o telescópio é mais versátil, ele tem um ocular de 1,25. O diâmetro é 31 milímetros que você mede o tubo, né? E aí o que acontece? Esse aí você consegue botar várias oculares dessas de 3,50 milímetros, e são telescópios que são intermediários. Quando você tem telescópios mais sofisticados, eles permitem que você tenha oculares com 2 polegadas ou mais. Então qual é o bizu aí? Nunca compre uma ocular de 40 milímetros com 1,25. Por quê? Porque o barril dela é muito estreito para esse aumento e ela vai diminuir o campo de visão. Então vai ser a mesma coisa que você comprar uma de 32. Então o melhor nesse caso é, nas oculares de 1,25 você compra até 32 milímetros. Nas de 2 polegadas você pode ir até 50, tá certo? Então, obviamente que depende do telescópio. Você pegar um Maksutov, por exemplo, que é um telescópio muito ruim para campos largos, você pode ter o que a gente chama de vignetting, né? Fica tudo escuro em volta e só aparece o meio. Eu estou falando de um telescópio tipo um Schmidt-Cassegrain, um refletor, né? Newtoniano. Bom, o outro dado que é importante é o alívio de olho para quem usa óculos. Esse eye relief, né, que é o alívio de olho, ele varia de 2 a 20 milímetros. Se você usa óculos, você precisa de um em torno de 20 milímetros. E aí são algumas oculares que tem isso. Você vai ter que ver na hora de comprar qual que tem alívio de olho de 20 milímetros para você poder usar com óculos. Principalmente se você tiver astigmatismo. Se o seu problema for miopia, normalmente o próprio focalizador corrige, tá? Mas se for astigmatismo, aí você vai ter que usar o óculos e aí o ideal é você ver na especificação do ocular se o eye relief é maior do que uns 15, 20 milímetros, que é o espaço que você precisa entre o óculos e o olho, né? Caso contrário, você vai ter que enfiar o olho lá dentro para ver. Então, quando o eye relief, por exemplo, é 2 milímetros, significa o quê? Que o teu olho tem que estar quase encostando na lente para você enxergar. Isso é muito comum em binóculos ou em lentes que você aumenta muito. Essas lentes de distância focal pequena que aumenta muito, muitas vezes o eye relief aqui é pequenininho, você tem que, para você ver a borda, você tem que enfiar o olho lá dentro, tá? Bom, os tipos de oculares. Eu me preocuparia pouco com isso, tá? Mas aqui eu botei como referência, você acha na internet, né? Vou botar aqui, porque tá em Full HD, vai dar para ler. Aqui os tipos de lentes. Então, por exemplo, a ortoscópica, que o pessoal gosta muito para planetária, né?
Por exemplo, a Plossley é de uso geral. Eu não gosto muito das outras oculares, não. Acho que a imagem não fica legal. Essas Ramsden, Kellner também, são usadas para coisa planetária, que está dizendo o número de elementos que tem, né? E tal. A variação em milímetros. Isso vocês encontram na internet se quiserem ver detalhe, mas eu não considero que isso aí é muito relevante, não. Quais são as principais marcas? Celestron, MIDI, Orion, Explore Scientific, Baader e Televue. Sendo que a Televue aqui são as de qualidade e são caras. Qualquer coisa Televue é de primeira qualidade, só que elas são muito mais caras. As Baader e Explore Scientific aqui, você tem algumas coisas caras e de qualidade, elas são mais intermediárias, e a Orion, MIDI e Celestron são as mais baratinhas. Eu não coloquei aqui as chinesas, mas tem aquelas chinesas também, tá? Bom, quais são as minhas indicações, que aí é o ponto que eu acho que interessa mais, né? As minhas indicações são o seguinte, ó. A Plossley tem 52 graus de Field of View. Eu gosto das que tem 60 para cima, 70, entendeu? Ela é mais estreita. E ela tem um alívio de olho muito pequeno, então ela não é muito boa para óculos. Vocês podem ver que quem usa óculos com astigmatismo para usar essa ocular é meio complicada. Ela é meio boa e meio ruim em tudo. Então aquela ocular que, assim, média. Essa Radian é uma Plossley com alívio de olho para óculos, então aí são caras, né? Então você quer uma Plossley para usar com óculos, é uma Radian, e aí ela é cara, né? As Nagler são caríssimas, elas têm campo grande de visão, são pesadas e caras, mas são espetaculares. As ortoscópicas são muito usadas para lua e planeta, mas tem um campo de visão muito pequeno, 40 graus só. É bem estreitinha, como se você estivesse olhando mesmo num buraco, num cano. E tem essa lente aqui que eu recomendo muito para vocês, porque ela não é que seja uma lente de qualidade, mas ela é muito versátil. E eu uso ela aqui diversas vezes, em binóculos, inclusive, em telescópios, que é uma lente zoom da Celestron de 8 para 24 milímetros. Então a mesma lente, você só gira ela não sai de foco, ela mantém o foco. Então você gira, aumenta e diminui. Então você consegue, por exemplo, olhar um objeto de longe, por exemplo, as Pleiades. Você está olhando, aí moveu o telescópio, está lá. Aí você aumenta, só gira ela, você aumenta 3 vezes a imagem do que estava. E o campo aumenta também muito, entendeu? Então fica muito legal. Então eu gosto muito dessa lente aqui, eu recomendo para vocês, é de 1.25, ela não funciona naqueles telescópios de 0.96 não, tá? Qual é o kit base então para você comprar, para a pessoa ter? É uma Barlow de 2 vezes. Por que a Barlow? Para evitar de você comprar muitas oculares. Então você compra a Barlow porque uma ocular fica valendo por 2, né? Porque tem ela e o aumento dela, o dobro, quando você usa a Barlow, né? Uma ocular entre 3 e 8 milímetros para observação planetária da Lua, uma entre 20 e 25 milímetros para uma observação de um campo melhor, e uma de 32 milímetros para você ter o maior campo possível. Isso aqui eu coloquei com 1.25 de barril, né, de diâmetro. Para as de 2 polegadas, você pode pegar umas oculares de 40 ou 50 milímetros aqui, que vão ser muito legais também, né? Então espero que vocês tenham gostado aí. Se gostaram, se inscreva no canal, ative o sino, dê o like no vídeo. E se quiserem se tornar membros, a gente tem agora 2 canais no Telegram, né? Que a gente conversa sobre isso, dá dica pro pessoal e tal, e ajuda a gente a manter aqui o canal. Valeu, obrigado, hein?